Oi, gente, tudo bem? Hoje aqui no República Agro vamos tratar de um assunto interessante. Novidade para nós aqui. Já falamos aqui várias vezes sobre crédito rural, sobre combustível de crédito, falamos sobre problemas de novos certificados do agronegócio, que eu criei no Ministério da Agricultura, LCA, o CRAF, LCA, WCA, todos esses documentos já tratamos. Falamos da lei do agro, que saiu do ano passado, mudando bastante o negócio do crédito rural. Está tratando muito da área financeira. Mas tem um pedaço que nós não falamos ainda. Importantíssimo. São fundos de investimento. Para tratar disso, hoje eu vou conversar aqui com o Sebastião Popek. O Sebastião é economista, formado pela Universidade de San Andrés, na Argentina. Ele é fundador e o gerentão, o chefão de um fundo de investimento chamado Aqua, aqui no Brasil. Ele tem 16 anos de experiência na área de private equity, sobretudo com ações ligadas ao agronegócio. Ele presidiu o conselho de várias empresas, também participa de conselhos de ONGs, ele tem estudos realizados em Harvard, onde participa do conselho de lá também, e tem uma informação muito sólida nessa área de mercado financeiro da agricultura. Sebastião, muito bem-vindo aqui ao nosso República Agro. Tudo bem com você? Doutor Roberto, Doutor Roberto, uma honra, tantos anos de lhe seguir e ouvir, e uma honra estar aqui com você hoje. Tudo bem, obrigado. Não, prazer é meu. Você viu, Sebastião, eu quero tratar dessas coisas que eu não conheço, pouca gente conhece no agro, conheço muito pela rama. Então, vou começar perguntando para você, Sebastião. Define para mim o que é fundo de investimento, com clareza. O que é fundo de investimento e se tem mais de um tipo de fundo de investimento, por favor. Bom, Roberto, o fundo de investimento, mas não é que uma agregação de capital, né, geralmente de vários investidores, muitas vezes é a canalização da poupança de muitas pessoas, de muitas agrupadas, seja num banco, num gestor de ativos, num fundo de pensão, numa empresa de seguros, enfim, que procuram estratégias de investimento diferentes. Então, fundos de investimento líquidos vão investir em ações, em dívida, e geralmente você vai ter uma liquidez deles maior. Você vai dizer assim, quero meu dinheiro de volta. E aí tem regras de devolução mais líquidas, são fundos líquidos que têm essa característica. Então, o gestor sabe que ele pode investir, mas pode ter que liquidar parte do portfólio. Só que tem um mercado aberto e fechado para você fazer essa liquidação. Então, são fundos chamados líquidos por essa característica. Depois você tem fundos mais ilíquidos. Tá? Geralmente são conhecidos como fundos alternativos. O que isso significa? Que, por exemplo, você entra num ativo que não dá para entrar e sair amanhã. Se o investidor diz assim, gostei, mas agora eu quero pegar o dinheiro e fazer outra coisa. Não dá para liquidar. E aí é onde, por exemplo, atuamos nós dentro do Private Equity. Private Equity, mas não é que comprar participações de empresas de dono. Qual a diferença? Não é uma empresa de bolsa. Então, como é um processo aí, depois eu posso contar mais, mas a gente leva um tempo até identificar, negociar, comprar, e aí ter esse acréscimo de valor e vender. Então, nós somos fundos muito ilíquidos, ficamos 10 anos com o dinheiro. Agora, tem fundos de diferentes tipos de ativo. Você pode ter, que nem a gente, private equity, capital privado, que é isso de empresas. Depois pode ter fundo de terra, pode ter fundos de infraestrutura. Infraestrutura é o quê? Compra portos, compra silos, compra empresa de barcaça, compra empresa de transporte do agro, tá? E aí você pode compor diferentes estratégias de investimentos através de diferentes fundos. Então é isso, você tem o líquido e o alternativo, o ilíquido, e dentro de cada um, especialmente alternativo, várias estratégias diferentes. Agora, como é que funciona um fundo como o teu fundo, por exemplo, Sebastião? Como é que eu participo dele? Como é que eu posso entrar nele ou eu não posso entrar? E outra coisa, tem fundos de governo também, de órgãos públicos. Tem um Previ, tem Petro, da Petrobras, são fundos de investimento também públicos. Bom, os fundos, como os nossos, são reservados para investidores qualificados. E aí são regras geradas pela, por exemplo, CVM, né,
que define o que é o investidor qualificado em função de um certo patrimônio líquido à disposição para investir que essa pessoa tem. Essas pessoas podem investir em fundos de forma direta. Na física. Pessoa física. Muitas vezes pessoa física. Precisa ser um investidor qualificado, que é um patrimônio X definido pela CVM. A maioria das vezes, a gente é investido muito mais por instituições. Então, seja um banco de investimento, seja um fundo de pensão, seja uma empresa de seguros, por exemplo. Essa, predominantemente, é a cara do investimento. No Brasil, agora tem uma mudança muito grande. A pessoa física praticamente nem pensava em investir direto num fundo 3, 4 anos atrás. Hoje, com a caída da Selic, né, abriu-se essa perspectiva quase por necessidade, mas agora, quando você começa a ver, tem oportunidades muito interessantes também para investir, né? Sebastião, o investidor qualificado, definido pela CVM, para quem não sabe, é a Comissão de Valores Mobiliários, é quem regula o mercado de investimentos no Brasil, na área de bolsas, etc. Então, a CVM qualifica e a pessoa pode investir. Agora, uma questão, você falou aí, o investidor pode querer sair, pode entrar. Você, num fundo de investimento, quando você pega o dinheiro do investidor, seja um banco, seja um fundo de pensão, seja o que for, você tem que garantir um resultado? Ou dar tanto por cento ao ano? Tem que garantir isso? Como é que funciona isso? Não, é impossível, né, garantir nada. Somos fundos baseados em performance. Então, como funciona, por exemplo, o nosso caso? E de todos os fundos de private equity, e de forma geral, a maioria. Nós temos estratégias de investimento. Então, por exemplo, o Aqua Capital. Nós compramos participações, geralmente de controle, empresas do agroalimentos, só agroalimentos. A gente cria um projeto, mostra que setores são interessantes, conta de alguns cases que a gente já vem estudando, até negociando, quem sabe até auditando. O investidor vê isso e diz assim, e qual o retorno que vocês projetam e por quê? Você explica essa lógica, você mostra também teu histórico. É muito difícil o primeiro fundo, porque aí você faz no PowerPoint e na promessa. Mas todos temos um histórico antes. Já os outros fundos têm um histórico. Você foi assim, você foi aqui, olha, aqui teve uma crise e mesmo assim, em função desse histórico e dessa promessa, essa projeção, você projeta retornos. É impossível garantir, mas nosso sucesso condiciona a gente poder captar mais recursos e continuar fazendo o que a gente faz. Ou seja, a história do fundo é que dá credibilidade a ele. E o investidor vai ter que observar essa história para poder fazer investimento. Agora, me fala uma coisa, Sebastião. Você falou, bom, a gente escolhe uma empresa para investir. Quem é que escolhe essa empresa? É você, presidente da empresa? Ou você tem um grupo de conselheiros? Como é que você escolhe a empresa? Bom, vou investir em tal área, tal segmento. Como é que você escolhe isso? Olhando o mercado, como é que funciona esse negócio? Olha, Roberto, eu acho que assim, o primeiro ponto, acho que na vida a gente tem que saber o que a gente é razoavelmente bom fazendo e tudo o resto assumir que a gente é muito ruim fazendo e não fazer de jeito nenhum, né? E aí eu falo isso porque às vezes vem oportunidades interessantes que a gente olha, mas a gente assim se pergunta, será que a gente vai poder fazer? Por exemplo, uma empresa que entrou em problemas, está em RJ. Você às vezes vê uma oportunidade, mas a gente não sabe fazer RJ bem. Entendeu? Então, como a gente vai entrar lá? Tem especialistas que vão fazer melhor, vão precificar melhor, vão entrar para dentro, falar com o advogado, e a gente não vai ser o melhor para isso. Então, a gente não entra. O primeiro ponto é resistir à tentação. Agora, dentro dessa estratégia de investimento que você tem, você vai ter duas formas. Portanto, foco, né? Foco e uma certa humildade, Roberto. Acho que cada vez que a gente sai da caixinha do que a gente sabe fazer, e tem, às vezes, que inovar, senão você não aprende, né? Mas você apanha o dobro. Essa é a verdade. Então, eu acho que foco e ter uma disciplina é muito importante. E aí, eu acho assim, desculpa, mas agora direto na sua pergunta. Tem duas formas de achar negócios. Ou você procura, ou eles batem na tua porta. Muito simples, né? Quando você procura, a gente basicamente faz pesquisa, setor bacana, setor interessante, que a gente acha que tem alguns alicerces que a gente procura, tipo crescimento, inovação, pulverização, oportunidade de internacionalmente, e a gente vai lá, estuda, bate na porta, conversa com o dono fala, mas eu não estou vendendo. Não, tudo bem, mas veja bem, você não precisa vender tudo, talvez é se associar. Isso demora anos, mas leva para lindas oportunidades. O outro é quando batem na porta, algum advisor, alguma firma,
Diz assim, olha, eu fui mandatado por essa belíssima empresa que quer vender 60%, 80%, 100%, e ela está procurando quem? Vocês se interessam? E aí a gente analisa. Temos um comitê com uma governança, chama Comitê de Investimentos, gente muito competente, graças a Deus, bem mais do que eu, muito complementar, tá? Então, algum vai ver desde a cultura organizacional, e outro vai ver o balanço, e outro vai ver se o produto tem registros, e outro vai ver se a indústria está bem estruturada ou precisa de investimento. E aí vai verificar. Bom, aí, ok, eu vou fazer um investimento, vamos comprar tantos por cento aqui, agora vamos participar da gestão para arrumar essa empresa aí. Então, aí que Funciona assim começa também. o... Funciona assim, mas assim, tem dois tipos de fundo, eu te diria. Geralmente tem alguns que compram participação minoritária, e aí basicamente você diz assim, eu topo ir no carro e você dirige. Eu me reservo alguns direitos. E tem fundos de participação majoritária, que dizem assim, eu topo até que você dirija, mas vamos juntos vendo o mapa, definindo que hotel a gente vai parar, ver que roteiro a gente vai fazer. Nós somos o segundo tipo, e não tem melhor nem pior, tá? Os dois podem funcionar muito bem ou muito mal. Depende muito da gestão, eu acho, e da execução. Nós entramos bastante com esse sócio, ele tem que querer trabalhar a quatro mãos com a gente. A gente tem que respeitar esse sócio para trabalhar a quatro mãos. Se esse respeito, essa admiração e essa complementariedade está bem dada, e aí você leva um tempo para chegar nisso, as chances de um matrimônio de muito sucesso são muito altas. Sebastião, como é que está o Brasil hoje? Nós temos, comparado com países desenvolvidos, nós temos fundo suficiente, temos pouco fundo. Como é que você vê o cenário brasileiro hoje em matéria de presença de fundos? Roberto, você sabe que eu sou suspeito para falar do Brasil porque eu sou um apaixonado, eu sou um convertido. Eu vou ter que dizer a verdade. Eu sou argentino de nascimento, com um ano eu vim para o Brasil. Mas meu pai e meu avô, todos terminamos vindo morar no Brasil e trabalhar do agronegócio, tá? Desde os anos 60. Então, eu sou suspeito porque este é um país que eu não paro de ver oportunidade, gente do bem, competência, empreendedorismo. Então, eu não sei se sou a pessoa correta para perguntar isso. Eu não paro de ver oportunidade e sou um grande otimista do Brasil, que é difícil um investidor ser otimista, né? Parece uma contradição. Mas eu acho que assim tem um ecossistema bom de fundos profissionais com excelente gestão e governança que a gente respeita muito, mas tem muita oportunidade ainda, né? A gente acha que tem oportunidade para todo mundo que está disposto a trabalhar bastante, viajar, conhecer o interior, familiarizar, entender como é. Eu acho que para esse grupo tem muita oportunidade no Brasil. E deixa eu dar um passo além. Um ponto para nós, assim, quase que uma coisa de honra, vou te falar, viu? Se fala do complexo vira-lata, se tem, não tem. Eu não me importo. A gente quer pegar empresas brasileiras e internacionalizar. Essa é das coisas que mais me orgulha. E temos feito isso com 3 ou 4 casos. Não são multinacionais gigantes, são empresas de 100 milhões de receita, 300 milhões de receita, mas elas estão podendo ir para o mundo e levar tecnologia brasileira, e essa é das coisas que mais me orgulha. Viu? Tem muito valor aí. É difícil, mas tem muito valor. Então, no fundo, você faz uma prospecção rigorosa para ver a expectativa de cada empresa. Aquela que tem um horizonte de crescer, você vai querer se associar a ela e ajudá-la no crescimento. Sebastião, eu queria que você explicasse um pouco mais o que é e como funciona Private Equity. Equity é ativo, a tradução literal do equity, é verdade? Como é que funciona então o Private Equity? O Private Equity basicamente é a compra de participação de empresas privadas, ou seja, você não pode ir na bolsa vender sua participação amanhã porque não tem mercado líquido. E isso implica, Roberto, que o grande diferencial é que a gente vai ficar com o dinheiro no fundo por muitos anos. Não tem forma de você fazer negócio de Private Equity sem estar 8, 10, 12 anos com o capital imobilizado. Tá? Os investidores que investem em fundos de private equity ou de venture capital, que é private equity de empresas mais novas, mais tecnológicas, entendem muito bem isso. Porque é difícil investigar setores, estruturar os negócios e depois você tem que entrar dentro, criar valor, que leva muitos anos, e depois você tem que vender a empresa.
seja num IPO ou seja para outro comprador estratégico e devolver o capital. Então, o grande diferencial do private equity é esse conceito de imobilização de capital e ter que a gente entra muito na gestão para apoiar os empreendedores, os fundadores, os donos a criar valor. Sebastião, nesse aspecto, você trabalha com startups também ou só com empresas já mais maduras? É uma excelente pergunta, Roberto. A resposta simples é: nós não trabalhamos com startups, mas eu acho que tem duas variáveis aqui que eu quero introduzir. E por quê? Porque a inovação tem demorado mais em chegar no agro e no alimento do que em outros setores. Então, você vai no varejo, você vai em finanças, você vai em infraestrutura, você vai no setor médico, de saúde. Há 30 anos, esses setores já estavam sendo, né, desrompidos por inovações tecnológicas. E o agro e o alimento demorou mais. Só que uns 4, 5 anos para trás, pelo menos é a minha percepção, começou a entrar de vez. Drone, IoT, e-commerce, monitoramento de solos, mas com escala, já com massa crítica. E então, nossas empresas do portfólio sim podem comprar uma startup. Nós não como fundos. Então, a gente tem comprado e investido bastante em startup desde as empresas do fundo. E nós, como fundo, hoje, estamos investindo em empresas que já têm, vamos dizer assim, não precisam estar ganhando dinheiro, mas não são uma startup pura. Entendi. Tá. Tudo tem um processo a ser seguido. Você acabou de falar que na área de agricultura e de alimentos as coisas vão lá no Brasil. Você considera que o setor tem futuro para investimentos dessa natureza? Fundos de investimento, startups, private equity, etc. O Brasil vai crescer nessa área? Eu acho que com certeza, Roberto, tem 3 ou 4 alicerces muito difíceis de encontrar em nenhum outro lugar do mundo, né? Nosso tamanho é evidente. O potencial de crescimento que a gente tem ainda de área e de produtividade em vários cultivos. A gente já é top do mundo em alguns, mas em outros temos ainda espaço. A complexidade da agricultura no Brasil. A agricultura no Brasil é palho, é uma agricultura tropical, semitropical na maioria do país, com muito mais desafio, muito mais oportunidade. Então, tudo isso gera necessidade de serviços, inteligência, financiamento, insumos diferentes, processamento diferente. Então, esses são 3 assim alicerces muito grandes estabelecidos aqui. Mas o quarto é o produtor brasileiro. Quando você fala, às vezes, com o investidor europeu, é muito interessante. A gente fala, não, o agronegócio é um setor dinâmico e competitivo. E no começo, eu estou te falando, 10, 12 anos atrás, eles me olhavam tipo assim, o agronegócio é isso? Porque eles estavam pensando na Europa, onde não é necessariamente tão assim. Nosso produtor é tecnologizado, procura aprender e procura melhorar. E isso gera uma adoção de tecnologia que é maior que em outros ramos. Então, a gente pode ser liderança nisso também. Isso gera muita oportunidade. Sebastião, esse fundo de investimentos, por exemplo, investe em compra de terra, em se associar a um produtor dono de terra, por exemplo? No teu caso, para ser claro. Nossa estratégia não, porque a gente investe em empresas e você tem outros tipos de fundos que investem em terra. E por que a gente não une tudo no mesmo veículo? Porque o investidor ele quer uma estratégia mais nítida de risco-retorno. Então, terra teria menos apreciação do que uma empresa, tem menos risco também. Então, é para outro perfil de investidor, ou um investidor que vai colocar um pouco com algum gestor de terra, um pouco com algum de private equity e assim por diante. Quem é que regula essa atividade no Brasil? Órgão de governo, quem é que regula a atividade de fundos no Brasil? Roberto, o principal organismo regulador é a CVM, né? A Comissão de Valores Mobiliário, que determina a regulamentação do setor, além das normativas da Receita e dos estados, de acordo com as suas competências. Mas, principalmente, a gente olha para a CVM. Uma questão que vive me ocorrendo, Sebastião. Investidores estrangeiros se queixam muito de vir ao Brasil por causa da questão de segurança jurídica. Legislação tributária que não é adequada, tem que ser reformada, trabalhista, previdenciária, temas que não dão muita certeza ao investidor de vir para o Brasil fazer investimentos diretos. Pergunto para você,
Na área de fundos de investimento, private equity, por exemplo, investidores de fora têm problema nessa direção? Tem certos problemas, eu diria que não está entre as melhores jurisdições, mas também não está entre as piores, deve estar no meio, por questões como você conversou. Mudanças, por exemplo, de regras fiscais são bastante frequentes e de impacto muito grande. Então, ICMS, substituição tributária como exemplos, IPI, têm sido impactos bastante drásticos na cadeia. Segundo, vamos lá, se você precisa levar um contrato para a justiça, que no nosso caso praticamente nunca acontece, mas é lenta, às vezes é lenta e isso impacta. Agora, eu acho que a justiça trabalhista, com esse novo marco, dá um bom alicerce ao Brasil, mas é mais lento que os melhores casos. Porém, eu te diria que o vilão dos últimos 10 anos tem sido o câmbio, Roberto. A gente começou a investir em 2010 com câmbio menor a R$2 por dólar e hoje está em 5,30, 5,40. E aí, para ser sincero, já 2 ou 3 vezes fomos com investidores para dizer, não, com o real a 3,30, o Brasil está bem precificado, né? E olha onde estamos hoje. Então, eu te diria que todos nós que investimos dinheiro de fora no Brasil, podemos ter muito bons retornos em reais, mas a gente tem que devolver dólares para esse investidor, e eu acho que esse tem sido o vilão. Como vai ser daqui para frente, eu não sei. Eu olho o índice Big Mac, que compara quanto custa um Big Mac por país, e parece que a gente já tá meio desvalorizado e não deveria ser um problema, mas nunca sabemos. Você tem razão. Eu me lembro, o ministro Omar Henrique Simonsen, está fazendo no Brasil, tinha uma frase célebre, dizia o seguinte: juro aleja, câmbio mata. E é verdade mesmo, o câmbio pode ser um fator terrível de desestabilização nessas aplicações. Sebastião, nossa conversa está boa demais, mas o tempo passou, nós precisamos ir caminhando para o fim agora. Queria fazer uma última pergunta para você, tranquilamente, mas é a questão ambiental, né? Hoje a Europa, lá com o Green Deal, lançou a ideia forte que os americanos estão comprando, chineses também, do ESG, que é meio ambiente, social e governança. Para você, esse é um tema relevante? Como é que você considera isso nos seus investimentos? A gente nasce ESG, meio ambiente, governança e gestão e cuidado social, muito entrosada na nossa estratégia. E somos o fundo mais premiado da América Latina na questão ESG. Então, há 10 anos estamos trabalhando nisso e ganhamos várias vezes o primeiro lugar, segundo lugar em premiações da nossa indústria. E por quê? Porque achamos que é importante e achamos que para o alimento e para o agro é especialmente importante. Tá? Porque é a comida, é de onde vem, é a parte das florestas, é a parte da traçabilidade. Então, eu te diria que talvez em alguns setores ela é interessante. Eu acho que no nosso setor ela é indispensável. Agora, eu acho que a gente precisa separar o joio do trigo e ter discussões inteligentes a respeito de como você consegue que o ESG seja uma forma de criação de valor para o acionista, além de para a comunidade e para o meio ambiente. E não é fácil, tá? Mas essa é a nossa meta. Tomar o ESG não como uma coisa onde você assim, bom, estou checando a lista, fiz isso, chequei aquilo, tem auditoria, tem o ISO 45000, e sim ir assim, eu vou ajudar o produtor brasileiro a ganhar mais dinheiro. Como? Crédito verde. Como? Certificado de traçabilidade. Entendeu? Como? Conhecimento da realidade da lavoura. E aí a gente vai vender mais insumos, mas vai ser melhor para ele e ele vai ter um tratamento mais objetivo internacionalmente quando quiser exportar o grão. E aí tem uma grande oportunidade. Então o Brasil não tem que se intimidar com isso. De fato a gente tem, Roberto, grande parte por você e sua gestão também, nós temos um marco ambiental sério no Brasil. Então a gente precisa trabalhar com isso, separar o joio do trigo, contar o que a gente já está fazendo e sim aprender. Mas a gente, assim, tem uma oportunidade enorme. A gente não tem que ver o ESG como uma imposição estrangeira. Desculpa, paradigma de mundo. O mundo mudou. É regra. Eu nunca vi uma mudança tão grande na minha vida de investidor de 20 anos. Nunca. É paradigma. Não vai voltar para trás. O que é que você faz com essa realidade? Quer ser lanterna? Quer reclamar? Ou você quer liderar? Porque com nossa biodiversidade, nosso tamanho e nossa
alimentação ao mundo, temos tudo para ser aqui icônicos nisso. Então, eu vejo como oportunidade, ter uma cabeça de ganha-ganha. Ótimo, Sebastião. Muito obrigado. Essa última resposta tua me entusiasma, porque eu acho a mesma coisa. O Brasil é uma potência alimentar, agrícola, e uma potência sustentabilidade ambiental na direção dos recursos naturais. Então, nós temos as duas coisas, essa vantagem das duas, não ter medo de uma delas. Sebastião, muito obrigado. Vamos estar mais vezes aqui, se Deus quiser. Grande abraço para você. Se Deus quiser. Obrigado, um grande abraço. Gente, tivemos uma boa aula com o Sebastião hoje aqui sobre sistemas na área de fundos de investimento, private equity, como é que funciona aqui no Brasil e no mundo também. Mas o recado final dele é uma lição importantíssima. Nós não vamos ficar de fora no comércio global por causa de medo de erros ambientais. Não. Por outro lado, temos. Então, há que corrigi-los e tirar disso uma vantagem adicional nas competitividades. Até a próxima, se Deus quiser.